Paz do Senhor, galera, tudo bem? Vamos para mais uma lição nesse trimestre. A lição de hoje é a lição 9, que vai falar sobre obrigações em família, tá bom? Quero convidar vocês a abrir a Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3 e o versículo 20. Vamos lá? Vamos achar? Diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Colossenses 3 e 20. Eu não sei se eu tinha falado antes, né? Mas qualquer coisa vocês procurem aí depois. Vamos lá. Aqui no nosso texto de hoje vai falar sobre algumas obrigações que nós temos em família, tá? Não sei se vocês sabem, mas para nossa vida normal, cotidiana, nós temos direitos e obrigações, os dois. Então, quando você, como um indivíduo dentro da sociedade, você tem os seus direitos e tem as suas obrigações. Então, você tem direito a ter uma escola para estudar, você tem direito a ter um posto de saúde, você tem direito a ter um transporte público, você tem direito a ir e vir, mas você tem obrigações também. Então, obrigações, a gente paga imposto, talvez vocês ainda não trabalhem, mas conforme vocês forem crescendo, né, e começando a trabalhar, vocês vão ver que tudo a gente paga imposto, então isso é uma obrigação nossa. Nós temos obrigações de cuidar dos patrimônios, nós temos obrigações de não desobedecer às leis, né, enfim, tem várias coisas que a gente tem direitos e obrigações, tá? E quando a gente pensa em obrigações, a gente pensa que, lá vai eu ter que fazer as coisas de novo, né, coisa chata. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nem toda obrigação é uma coisa chata, tá bom? Vamos lá. Filhos, direitos e deveres. Como a gente já viu nas outras lições, os pais eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Que Deus deu os filhos para que eles eduquem o caminho que devem seguir. Então, todo filho ele é uma herança do Senhor. Então, nós como filhos, né? Todos nós que somos filhos, nós somos heranças de Deus para os nossos pais. E é por isso que eles cuidam de nós e nos ensinam o caminho que nós temos que seguir, né? E como seres, né, indivíduos na sociedade, nós também temos as nossas obrigações, como a forma foi para vocês. Vocês, como adolescentes, pré-adolescentes, temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege vocês, tá? Ali tem várias leis, várias coisas que determinam que a criança e o adolescente precisam ter. Mas nós também temos o nosso manual de instrução, né? Que é a Bíblia. Então, a Bíblia é nosso livro, como se fosse quando você compra um remédio, vem a bula do remédio. Quando você compra um eletrodoméstico, vem um manual de instrução. Acho que eu comentei isso na outra aula que eu dei. Que a Bíblia é o nosso manual de instrução do crente, né? Do cristão. Então, é aqui que nos fala que devemos ter as nossas obrigações dentro das nossas famílias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada um de nós temos uma família com pessoas totalmente diferentes, com pessoas que... Era exatamente sobre isso que a gente conversou na outra aula também, um pouquinho, tá? Sobre cada um ter a sua... como conviver como diferente, né? Então, hoje, nós como família, nós temos obrigações dentro das nossas casas. E deixa eu contar um segredo para vocês. Não cai a mão lavar louça. Não cai a mão arrumar a cama quando levanta. Não cai a mão, não cai a mão juntar a sua bagunça. E olha que eu falo porque eu aprendi de maneira difícil, gente. Eu era muito bagunceiro. Hoje, depois que eu casei, vou contar pra vocês, eu tenho me policiado mais e tenho me educado mais. Mas, quando eu era mais novo, eu era bem mais bagunceiro. Meu Deus. Então, meu quarto é um lugar bem... Deixa eu pensar, minha mãe entrava e falava assim, meu Deus. Então, era uma situação difícil. Mas, conforme foi crescendo, a gente percebe que a gente tem obrigações, né? Que a gente não tem ninguém empregado da gente para fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, a gente aprende
que a gente precisa aprender a andar com as nossas próprias pernas. Então, quando vocês começarem a trabalhar, seja, né, trabalhar, enfim, vocês vão ter um chefe, vão ter outras autoridades. E quando a gente está em um trabalho, a gente tenta fazer de tudo para que a gente tenha um bom desempenho, até aquilo que às vezes não é pedido para nós. E por que em casa a gente não pode ser assim, né? Então, honrar pai e mãe é um mandamento. É o primeiro mandamento com promessa da Bíblia, né? A gente precisa honrar pai e mãe. E a Bíblia fala sobre isso, né? Fala sobre que acrescenta os nossos dias na terra, enfim. Traz bênção para as nossas vidas. E toda vez que a gente é obediente às coisas de Deus, obediente aos mandamentos, a gente é muito abençoado. E a gente não faz isso simplesmente porque eu quero ser abençoado. Não, não é questão de barganhar as coisas com Deus, tá? Barganhar, na verdade, é uma palavra de meio de velho, né? Assim, mas para vocês entenderem, barganhar é a mesma coisa que negociar, né? Vai que vocês não saibam o que é isso. Mas, enfim, as coisas de Deus a gente não faz porque a gente quer ter bênção, porque a gente quer, né? Não, até porque a Bíblia, né, não é pelas obras que a gente vai ser salvo, né? Não é pelo que a gente faz que a gente vai ser salvo, né? E uma coisa que eu vi um pregador falando uma vez que não é pelo que a gente faz, né, que a gente ganha o céu. É pelo que a gente não faz. Isso já é uma outra história, a questão de dizer não, saber dizer não ao pecado, saber dizer não às renúncias que a gente faz, tudo isso nos leva para o céu, né? Lógico que a gente fazer coisas boas, a Bíblia nos orienta a isso, mas não é isso que nos leva para o céu. Então a gente tem que entender que a gente tem que fazer não só porque isso agrada a Deus, mas porque, gente, a gente vive em sociedade, né? Custa ajudar? Não custa, entendeu? Às vezes não trabalha, agora na quarentena tá em casa, né? Estudando online, bem legal, EAD. Mas é o nosso papel, né? A obediência ela tem que ser um estilo de vida, né? E eu fico pensando assim, quantas vezes a gente, você, eu, já se queixou quando recebeu uma ordem, né? O pai e a mãe falou assim, vai lá lavar a louça. Você, ai, que saco, eu de novo, né? Só tem eu nessa casa. Mas não cai a mão, gente. Não cai. Deixa eu dizer pra vocês de novo, não cai a mão. A Bíblia nos fala, né? Jesus nos contou uma história interessante sobre isso. Um pai que deu uma ordem a 2 filhos. Um dos filhos falou, não, eu vou obedecer, e foi. E o outro filho se rebelou e falou que não iria fazer. Quando chegou o dia que o pai tinha pedido para que fizessem, o filho que se rebelou e que disse que não iria fazer, aquilo pesou dentro dele. E ele, por amor ao seu pai, ele decidiu fazer o que o seu pai tinha pedido. E assim é a gente também. Quantas vezes você já não fez isso, né? Você não precisa gostar do que você faz, ou ninguém gosta de lavar a louça no frio, mas a louça precisa ser lavada, né? Porque comer, a gente come no frio, até mais do que no calor. Então por que a gente não pode lavar a louça também, né? Se você acha frio lavar a louça, né? É gelado, enfim, a sua mãe também vai sofrer com isso, o seu pai também vai sofrer com isso. Então, por que deixar só uma pessoa sobrecarregada, sendo que às vezes mora 3, 4, 5 pessoas dentro de casa e todo mundo pode ajudar, né? Ninguém é empregado de ninguém e todo mundo tem a sua obrigação dentro de casa, fazendo a sua parte, o serviço fica muito mais tranquilo. Da outra vez, teve uma adolescente que me chamou no WhatsApp e falou assim, Lê, aqui em casa a gente divide as coisas. A gente falou sobre conviver com o diferente, aprender a fazer escala. Ela falou assim, a gente se divide. Um dia é meu irmão. Eu achei aquilo bem interessante, porque não sobrecarrega ninguém e todo mundo ajuda dentro de casa. Mas o interessante é que naquela história que Jesus nos contou sobre os 2 filhos, o filho que se arrependeu e voltou atrás nos representa muito nós, né? Não só como filhos terrenos, mas como filhos de Deus, né? Muitas vezes a gente peca, a gente erra, mas a gente também tem que reconhecer que a gente errou e falar assim, Deus, me perdoe, eu quero voltar, né?
Então, aprender a voltar e a reconhecer o erro, aprender a entender quando a gente erra e a assumir que a gente erra. Isso é muito válido, é muito honroso quando você olha e fala assim, poxa, eu errei, me desculpa, né? Independente se você está falando com Deus ou se você está falando com o seu próximo. Ô pai, mãe, eu errei, desculpa, né? Aprender a pedir perdão, né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa aprender a pedir perdão. E com Deus também, né? Olhar para o céu ou conversar, não sei como vocês oram, mas de um jeito mais tranquilo e falar assim, Deus, Pai, Senhor, não sei como você chama ele, falar assim, Deus, eu errei, me perdoe, né? Eu quero voltar, eu quero ser como antes. E eu acredito que isso tem uma coisa que a Bíblia fala, que Deus não resiste a um coração aquebrantado, né? Um coração sincero. Então, ter um coração sincero é muito valioso perante Deus, né? E Deus se agrada quando a gente vê que a gente errou, assume isso e quer mudar, né? E nós temos um papel, assim como você tem um papel como indivíduo, né? Nós temos um papel como igreja e como família igreja, né? Como família corpo de Cristo. Então, Jesus, né, antes de voltar para o céu, ele deu uma ordem muito específica. Ide por todo o mundo, né? E fazer discípulos, né? Anunciar o evangelho. Então, nós como família, corpo de Cristo, nós temos essa obrigação, né? Fazer com que a nossa família, corpo de Cristo, cresça. E isso depende de nós, de mim e de você. Aprender a falar, compartilhar as coisas que Deus coloca nas nossas vidas, as pessoas que Deus coloca, né? Então, às vezes Deus vai te arrumar um emprego, mas dentro daquele emprego você tem uma pessoa lá dentro que você precisa alcançar, né? Talvez seja uma pessoa. Tem uma ex-líder minha, que foi minha professora de escola dominical, que Deus levou ela para outro país, né? Para fazer uma obra. E ela ficou lá um período e ganhou várias pessoas para Jesus. Mas quando ela ganhou uma pessoa específica, Deus falou assim, agora vocês podem voltar. Porque eu trouxe vocês pra cá, lá do Brasil pra cá, por causa dessa pessoa. E eu achei aquilo muito lindo, porque Deus levou uma família, tirou do Brasil, falou, vou tirar daqui, vou levar lá pra outro país. Colocou essa pessoa lá pra ganhar uma alma, né? Lógico, Deus usou eles ganharam outras pessoas pra Jesus. Mas Deus levou eles por causa de uma pessoa. Então você imagina a importância que cada alma tem para Deus, né? O quanto isso é muito lindo. Então viver em família, ter a nossa família precisa ter uma missão, que é dentro da sociedade, né? Influenciar outras pessoas e ganharmos essas pessoas para Jesus. Nós como indivíduo, nós como família e nós como corpo de Cristo, né? E não é fácil viver em sociedade, não é fácil viver em família. Somos pessoas diferentes. E a gente já falou sobre isso também em outras aulas, mas aprender a lidar com o diferente, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que as pessoas falam, mas você é obrigado a respeitar essas pessoas, né? Então, respeite para ser respeitado, né? Eu acredito que esse um mandamento, né, da Bíblia, um dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. Então, não fazer para o outro aquilo que você não quer que façam para você, né? Então, quando você achar que é uma tarefa difícil ou que isso é algo ruim, lembre-se que a sua família, a sua casa, aonde você vive, você tem um projeto muito grande e que tudo que a gente passa é experiência pra gente contar. Então, daqui a um tempo você vai testemunhar as coisas que você passou hoje, que você vai passar, que às vezes fez você sofrer muito, mas você vai encontrar outra pessoa que precisa dos conselhos sobre situações que você já passou. Eu acredito que é isso, tá? A aula não é muito grande, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me chamar lá no WhatsApp. Eu acho muito legal quando vocês assistem a aula e me falam lá no WhatsApp que vocês assistiram. Então, se você assistiu, me chama lá, fala assim, Lê, eu assisti, queria perguntar isso, ou eu achei legal isso, ou eu achei legal aquilo. Enfim, você pode me chamar lá pra gente conversar um pouquinho. Mas saiba que você tem um projeto lindo, mas que você também tem deveres e obrigações, né? Dentro da sua família. Então,
entenda quais são isso. Pega um papel, acho que é legal fazer isso. Pega um papel, escreva todos os direitos que você tem como um filho, tá? Eu, filho, tenho o direito de... E coloca atrás, assim, todas as minhas obrigações e deveres. E você vai ver que você tem muito mais direito que obrigações, né? Você ganha muito mais do que você precisa fazer. Então, é legal você fazer esse exercício para você ver o quanto às vezes é tão pouco que a gente faz, né? Mas que talvez para o seu pai e para sua mãe vai ser muito valioso. A ajuda que você vai dar dentro de casa. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Feche seus olhos, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia que nós estamos aqui. Deus, obrigado pela vida de cada um desses adolescentes, Pai, que estão assistindo essa aula. Deus, alcance a família deles. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Dê sabedoria para eles, Pai, para que eles possam aprender a conviver com quem é diferente. E Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada e que o Senhor possa estar nos abençoando e que logo a gente possa estar reunido presencialmente novamente. Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falou, galera. Me chamem no WhatsApp se vocês quiserem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta. E até a próxima.